Olá, meus queridos, graça e paz para todos, que Deus abençoe a todos rica e abundantemente. Amados irmãos, é um prazer tê-los conosco aqui em nossa plataforma para aprendermos mais um pouco do Senhor, pois Ele mesmo falou: crescei na graça e no conhecimento. Amados irmãos, estamos sentados à mesa e aqui nós temos pães e temos também água da fonte, que é aquela água que ele falou para a mulher, lá no capítulo 4 de São João: mulher, se tu soubesses, tu pediria dessa água e beberia da mesma, pois esta água fará em ti uma fonte e jorrará para a vida eterna. Amados, é maravilhoso falarmos dessa água e também nos alimentarmos dela para que cresçamos e damos frutos, e os frutos permaneçam para a eternidade. Amados irmãos, o sábio Salomão deixou escrito em Eclesiastes, no capítulo 11, diz assim o texto que ele deixou para nós: lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Amados irmãos, que verso maravilhoso é esse? Versículo 1. Esse verso nós devemos estarmos atentos, pois a Bíblia fala de vários tipos de pães, mas vamos deixar bem claro para falarmos de dois pães e dando continuidade, dando ênfase sempre a um pão, que é o espiritual. No capítulo 4 de Mateus, Satanás aparece para o Cristo quando o mesmo está em jejum, com 40 dias e 40 noites jejuando. Isto para mim é o jejum correto, é suspender a água e o pão. Não como muitos fazem hoje, mas deixamos isto para lá e voltamos para o texto, e o nosso objetivo é outro. Então, Jesus falou para ele: vai-te, Satanás, pois nem só de pão material viverá o homem, mas de todo o pão, de toda a palavra que sai da boca de Deus, isto viverá o ser humano. Amados irmãos, nós sabemos que o nosso corpo físico, ele precisa do pão material, né? E temos um espírito que temos que alimentá-lo todos os dias, todas as horas. Seja onde você estiver, você tem que alimentar. Nesse momento, você assistindo esse vídeo, você está alimentando o espírito. Você está aprendendo mais um pouco, para junto crescermos, unido nosso corpo, para a ressurreição eterna. Mas para que nós entendamos um pouquinho a respeito de alguns símbolos, a Bíblia ela se refere ao pão, que é a palavra, e a Bíblia fala também de águas. Águas se refere ao que, meus queridos? Água está se referindo às nações, os povos, pessoas. Com base em Apocalipse, capítulo 13, versículo 1 a seguir, João recebera do Eterno a revelação do Apocalipse. E ali ele vê uma besta que sai dentre as águas. Ou seja, essa besta ela vai sair do meio dos povos, das nações. Isto será lá na tribulação, naquela última semana que está para se cumprir ainda. Mas deixamos essa parte também para um outro dia. Voltaremos aqui no nosso assunto. Por isso que Salomão, ele pegou essa figura do pão, que é a palavra, e das águas, que são os povos. Quando a Bíblia se refere, para que nós entendamos os nossos estudos dos últimos tempos, das profecias e o estudo escatológico, nós aprendemos essas coisas sobre as figuras, sobre área geográfica, sobre tipologia
e sobre metáfora e tantas outras coisas que aprendemos quanto aos estudos escatológicos. Mas aqui estamos voltados para essa figura que é o pão, é um símbolo da palavra e do povo, que aqui Salomão trouxe como uma representatividade das águas. Veja bem, o porquê que nós estamos parados aqui. Porque você tem a palavra, você tem o pão. E muitas das vezes você trabalha, você anda, conversa com os teus amigos e nós não temos muitas das vezes coragem de abrir a boca, de lançar o pão sobre essas águas que estão próximas a você. E aí depois nós ficamos reclamando porque que nós não temos em nossas mãos nada para apresentar para o Eterno. Amado, lançamos o pão ainda hoje sobre as águas. E você verá o amanhã a recompensa, pois esse pão ele vai germinar, ele vai brotar e dará frutos, e os seus frutos seguirão para a vida eterna. E quando você lança o pão, querido, creia que você está também se alimentando para a boa obra do Senhor Jesus. Quero terminar esse vídeo e deixo mais um texto para você, Mateus capítulo 13, no versículo 47, você encontrará a parábola da rede. Aqui, o Senhor Jesus ele fez a parábola dos semeadores. Inclusive, ele falou sobre o grão, aquele trabalhador, aquele agricultor que semeou a semente, vários tipos de semente. Mas aqui eu quero me ater à rede. A rede aqui também é a palavra, querido, né? E aqui a rede é lançada no mar. Veja que Jesus falou que o reino do céu é semelhante a uma rede que o pescador lança no mar. Então, amado, você tem que ser esse pescador. Ou seja, veja o que Jesus falou para Pedro. Pedro, tu não vai mais pescar o material que seria o peixe para alimentar o teu corpo. Não. Você hoje será um pescador de homem, de almas para o meu reino. Então, querido, temos que aprender essas coisas com o Mestre, aquele que morreu, ressuscitou, trazendo entre os povos, as nações, as línguas, trazendo a sua eleita, a sua escolhida para toda a eternidade. Amados irmãos, eu vou ficando por aqui. Espero que esta palavra tenha nos ajudado, né? E que a gente, a partir de hoje, tenha coragem para lançarmos este pão que o Senhor nos deu em nossas mãos sobre as nações. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê força e continuaremos aqui, pois aqui mesmo, nessa plataforma, você ouvirá uma palavra restauradora, uma palavra que liberta e que nos trará ânimo para continuarmos a caminhada na fé. Um forte abraço.